Olá, seja muito bem-vindo ao Por Propósito, um canal dedicado à leitura de livros da Bíblia e à transformação desses livros em uma bússola, direcionamento para o dia a dia, sem um cunho extremamente religioso, sem um cunho fervoroso, olhando ali a Bíblia realmente como um livro sábio, como um livro de tanta sabedoria. E eu particularmente, eu me sinto obrigado a fazer isso em retribuição a tudo que Deus faz por mim em minha vida. Eu preciso de alguma forma retribuir ao universo a forma como Deus me agracia, como Deus me protege, como Deus faz as coisas boas para mim. Então nada melhor que eu usar um dom que Ele me deu, que é o dom de falar, o dom da persuasão, e retribuir para Ele e para o universo, levando a palavra dele através da Bíblia e dos livros que estão escritos nela. E hoje vamos falar de Lucas 6. Eu acho que muita gente é igual a mim e tem uma dificuldade danada em ler a Bíblia. A gente lê, cara, relê, lê de novo, lê mais uma vez e não consegue muitas vezes entender qual a mensagem que a gente precisa pegar para a nossa vida. O que está escrito lá, ok, a gente consegue ler, mas como que eu transformo isso em algo para me ajudar no meu dia a dia? Como que eu transformo aqueles versículos e aquelas palavras num aprendizado para o meu dia a dia? E vendo essa dificuldade, eu comecei a tentar ler mais devagar, tentar ler em outros horários, ler um pouquinho, e daí, enfim, e viva a inteligência artificial, montei lá o que eu queria como resposta, do tipo, olha, eu sou um ser humano assim, assim, assado, e eu leio a Bíblia e não consigo entender o que está querendo me passar aquilo tudo, então eu quero que você me dê um direcionamento sobre esse versículo. E eu obtenho a interpretação que eu não tenho capacidade de conquistar, de conseguir. E eu tenho achado isso tão bonito, tão legal, que eu falei, eu preciso dividir isso com outras pessoas. Outras pessoas também devem ter a dificuldade que eu tenho. Então, dentro dessas minhas anotações, eu resolvi criar esse canal, que é o Por Propósito, porque a gente precisa ter um propósito, e é por propósito que eu estou fazendo isso, e eu quero dividir com vocês o que eu venho aprendendo, o que eu venho lendo e o que eu venho descobrindo. Então vamos lá, Lucas 6, o capítulo 6 do Evangelho de Lucas é um dos mais profundos sobre o comportamento humano, caráter, espiritualidade, liderança e relacionamento com Deus. Aqui, Jesus confronta tradições vazias, escolhe seus discípulos e ensina princípios que mudam completamente a lógica natural do ser humano. É um capítulo sobre maturidade espiritual, domínio emocional, misericórdia, humildade, escolhas, frutos, caráter e construção de uma vida sólida. Logo na primeira a gente encontra o seguinte: o ser humano foi feito para a vida, não para a escravidão religiosa. Vamos isentar o coração de qualquer julgamento, tá? Quem aí é de religiões que enfim, não pode trabalhar aos sábados, não pode fazer as coisas aos sábados, cara, respeito, tá? Meu negócio aqui é interpretação de um livro, ok? Então vamos lá. Logo no início, Jesus é criticado porque seus discípulos colhem espigas no sábado. A resposta de Jesus traz uma lição poderosa. O Filho do Homem é Senhor do sábado. O Filho do Homem é Senhor do sábado. Se vocês lerem a Bíblia em Lucas 6, vai estar lá a parte onde os discípulos estão andando pelo caminho, eles vão colhendo espigas, vão tirando, né, as folhas e esfregando elas para sair o grão e para eles se alimentarem do grão. Aí as pessoas ali da época, os religiosos da época, foram contra isso que ele fazia. Então Jesus falou, olha, o Filho do Homem é Senhor do sábado. A religião havia transformado regras em prisões. Jesus mostra que princípios existem para proteger a vida, não para destruir pessoas. A aplicação prática disso: muitas pessoas hoje vivem presas à culpa, vivem tentando parecer perfeitas, vivem mais preocupadas com a aparência espiritual do que transformação real. É isso mesmo que você ouviu.
vivem mais preocupadas com aparência espiritual do que com transformação real. Veja, aqui a gente não está falando que vivem preocupados com aparência pessoal, aparência espiritual. Eu sou evoluído, eu já consegui superar estas coisas porque eu sou um ser humano evoluído. Não, muitas pessoas fingem ser evoluídas, mas na verdade elas precisam de um confrontamento real, elas precisam da transformação real realmente dentro delas para que elas consigam evoluir. Lucas 6 ensina: Deus valoriza misericórdia acima de tudo, essência acima de performance e verdade acima de aparência. Outra anotação aqui, pessoas frias preferem regras à compaixão. Jesus, por um homem da mão atrofiada dentro da sinagoga. Os religiosos não ficaram felizes pela cura, eles ficaram irritados, porque ela aconteceu no sábado. Lembrando, sábado não podia fazer essas coisas. Isso revela algo profundo. Corações endurecidos conseguem transformar até milagres em problema. Fato, né? Olha lá. O cara está sendo curado no sábado. Mas tudo que as pessoas estavam preocupadas ali é que isso não podia ser feito de sábado. É como se uma pessoa chega em você na rua e fala: me dá um prato de comida. Você tem condições de dar aquele prato de comida, você reconhece que é justo que você dê aquele prato de comida, seu coração diz que você tem que dar aquele prato de comida, mas de quinta-feira eu não posso dar pratos de comida. O cara está com fome naquele dia, amigo. A fome não é amanhã, é hoje. Quem tem fome tem pressa, né? Qual que é a lição disso? Uma pessoa desconectada do amor perde sensibilidade, perde empatia e perde humanidade. Qual que é a aplicação disso na nossa vida? É frequentar ambientes espirituais, é conhecer versículos e é falar sobre Deus e ainda assim possuir um coração endurecido. Jesus mostra que ajudar pessoas sempre será prioridade. Ajudar pessoas sempre será prioridade. Caridade sempre será prioridade. Antes de grandes decisões, Jesus orava profundamente. Antes de escolher os 12 apóstolos, Jesus para a noite inteira orando. Isso é extremamente importante. Mesmo tendo sabedoria divina, ele orou antes de decidir quem caminharia a seu lado. Cara, que lição de humildade. Tapa na cara para mim, inclusive. Mesmo tendo sabedoria divina, ele orou antes de fazer escolhas. Quantas escolhas a gente não faz na vida acreditando que nós temos intuição? Intuição. Eu li um livro esses tempos atrás que fala que a intuição nada mais é que o acúmulo de aprendizado que você tem com o tempo e o seu subconsciente mostra para você, fala: você já viu pequenas coisas parecidas com essa ao longo da sua vida, e essas pequenas coisas levam a um resultado que não é bom, e daí você vai e chama de intuição. A minha intuição me diz que isso não é bom. Quantas vezes a sua intuição já acertou e quantas ela errou? O problema é que você sempre vai lembrar das vezes que você acertou, você não vai lembrar das vezes que você errou. Fato. Aplicação poderosa. Muitas decisões erradas acontecem por quê? Escolhemos por emoção, por carência, por impulso, por aparência, por conveniência momentânea. Eu não sou de ficar tomando partido nas coisas que eu leio, que eu aprendo, quando eu estou repassando para alguém. Mas a primeira coisa que veio na minha cabeça aqui é que hoje a gente liga a televisão, e eu odeio ligar a televisão. Pode me chamar de lunático, eu odeio ver notícia ruim, eu odeio ver coisa ruim, eu quero ver coisa boa. Mas você precisa se informar. Eu sei. Mas a vida já é um desafio, e eu vou ficar me abastecendo de coisas, puta merda, horríveis. Mas enfim, a gente liga a televisão e você ouve falar em feminicídio, você ouve falar em mulher que foi abusada, em cara que bateu em mulher. E daí eu li isso aqui e pensei, né? Quantas decisões algumas mulheres, e homens também, os dois, tomam errado porque estão carentes,
porque tem um impulso de achar que aquilo é bom, ou porque olha outra pessoa e fala, nossa, olha que pessoa linda, o meu futuro vai ser perfeito ao lado dessa pessoa. Ou por conveniência momentânea, essa pessoa é carinhosa comigo, essa pessoa cozinha bem, essa pessoa sempre está disponível quando eu ligo. Uau! Quantas decisões erradas a gente não toma? Quantos empregos a gente já aceitou porque tinha colegas lá dentro? Fulano, Beltrano e Ciclano já tá lá, vai ser legal, o ambiente é bom. Porra, carência, cara. Tá sem amigo, vai procurar amigo em outro lugar. Por impulso, não. Lá eles pagam toda semana. Ou por aparência, o crachá de lá é bonitão, eu ponho o crachá de lá, sou respeitado. Eu trabalho na Foreign Escrituras, e isso é um baita status. Ou por conveniência, não, eu trabalho aqui porque é perto da minha casa, é bom. Reflexões, hein? Lucas ensina que decisões importantes exigem silêncio, meditação, parada, pausa, espera. Serve para mim, tá? Tô olhando aqui na tela para mim, tô falando para mim. Pausa, espera, acalma o coração, refrigera a alma. Quem cuida de você não dorme. É necessário reflexão, é necessário oração, é necessário discernimento. Pergunta importante aqui para nós, para mim e para você. Quem você está permitindo caminhar perto da sua vida? Pergunta para nós dois, ou nós e todos que estão assistindo, ouvindo. Quem você está permitindo caminhar perto da sua vida? As pessoas ao redor constroem, fortalecem ou drenam sua energia e seu propósito? Quer que eu repito? As pessoas ao seu redor, elas constroem junto com você? Elas te fortalecem no seu momento de fraqueza? Ou elas drenam a pouca energia que você tem naquele momento e acabam destruindo o seu propósito? Reflete aí. Nem todos que estão perto estão alinhados. Jesus escolheu 12 discípulos, e entre eles estava Judas. Isso ensina algo duro. Nem toda decepção significa erro total. Algumas pessoas fazem parte do seu processo. Até traições podem gerar amadurecimento. Qual que é a aplicação disso para a nossa vida? Você não controla intenções ocultas, você não controla o caráter dos outros, e você não controla mudanças das pessoas, mas você controla o seu discernimento, você controla os seus limites, e você controla a sua maturidade emocional. Você controla a sua maturidade emocional. De novo, você controla a sua maturidade emocional. Eu perco o controle. Sério? Eu fico cego de raiva. Sério? É mesmo? Não consegue dar um passo para o lado? Não consegue sair andando? Não consegue virar as costas? Sério? Fica cego de raiva? As bem-aventuranças mostram a lógica invertida do reino. Jesus diz: felizes os pobres, felizes os que choram, felizes os perseguidos. Parece contraditório, não? Mas Jesus está mostrando que sofrimento não define abandono divino. Dor pode gerar transformação. Humildade aproxima o homem de Deus. Grande ensinamento. O mundo valoriza status, o mundo valoriza dinheiro, o mundo valoriza aparência e o mundo valoriza poder. Jesus valoriza humildade, sinceridade, dependência espiritual e coração ensinável. Eu vou até parar de ler aqui para a gente junto refletir sobre algumas coisas. Eu estava conversando hoje de manhã com uma pessoa que eu amo muito, e eu disse para ela o seguinte, falei, o homem sem dinheiro, só as crianças, deixa eu formatar melhor isso, o homem bom caráter, engraçado,
e apaixonado. Ele consegue encantar as crianças, porque ele é engraçado, ele faz palhaçadas, as crianças ficam perto dele, então elas ficam perto dele. Ele consegue encantar quem ama ele, porque é um bom abraço, é um bom beijo, é uma boa companhia, é um bom sexo, e isso faz com que a conexão não se apague. Mas um homem, eu li no Instagram um dia desse um negócio duro de ler, que estava escrito assim: um homem sem dinheiro nem a mãe respeita. Fato. Nossa, você está pregando então que quem não tem dinheiro não é ninguém? Não, eu estou pregando que você precisa ter seriedade com a sua vida. Eu estou pregando que você precisa observar o seu entorno e dar valor só para quem te valoriza. Eu estou pregando que você tem que estar apto a ser apto a quem está apto a você. Vamos rebobinar? Você precisa estar apto a ser apto a quem está apto a você. Você tem que estar disponível para quem está disponível para você. Você tem que estar disponível para quem te valoriza e te ama pelo que você é, não pelo que você pode proporcionar. Porque quando você está muito bem, todo mundo quer você perto. Quando você está com grana, quando você está com status, quando você está por cima, todo mundo te quer por perto. Todo mundo quer estar com quem está por cima da onda. Escorrega, cai da onda e vamos ver quantos sobram para você. Fato, para de trabalhar, para de construir, para de correr atrás do que é seu e vamos ver quantos vão ficar ao seu lado. Amigo, minha amiga, esse mundo aqui não é brincadeira não. Você que não esteja alinhado com o seu lado espiritual, orando, rezando. Sabe que ontem à noite eu estava fazendo minha nenenzinha dormir e eu estava pensando, né, por quanto tempo na minha vida eu não fiquei orando, falando: ai Jesus, Deus, muda isso na minha vida, ai Senhor, muda isso na minha vida, ai Senhor, se o Senhor me presenteasse com isso na minha vida. Eu acho que a gente vai enrijecendo e a gente vai começando a pensar de outra forma, porque a minha oração ontem à noite foi a seguinte: Senhor meu Deus, muda-me para que eu consiga alcançar o que eu quero. Permita que eu consiga ouvir a sua voz. Permita que o meu caminho e o meu dia me torne apto a ouvir a sua voz, a ouvir para onde o Senhor quer me direcionar. Senhor meu Deus, faz com que eu trilhe pelo seu caminho e que dentro do seu caminho eu faça as mudanças necessárias em mim para que eu consiga seguir o que o Senhor quer que eu siga. Não vai cair nada do céu. Ele vai proporcionar para você o que você tiver apto a receber. Então, se você quer uma oração forte para a sua vida, pede para Ele mudar você. Pede para Ele te dar o caminho que você tem que seguir para você ser melhor. E a partir deste ser humano melhor, você receberá as bênçãos que você tem que receber por este ser humano melhor que você é. Pede para Ele mudar você. E pedindo para Ele mudar você, tenha o coração ensinável. Aceite as coisas da vida. Entenda que as coisas difíceis que acontecem na sua vida são para que você mude, para você sair da onde você está, para que você mude a forma como você é, para que você resolva os problemas de outra forma, não da forma que você está resolvendo. Pensa. Maturidade emocional, maturidade espiritual. Já falei demais, 19 minutos. Obrigado por estar comigo aqui no Por Propósito. Daqui a pouquinho tem mais. Espero que tenha gostado. Se gostou e percebeu que isso pode ajudar alguém, não estou pedindo para dar likezinho, não. Manda para alguém. Copia esse link aí, manda para alguém. Eu não ganho dinheiro com isso aqui, eu não pretendo ganhar dinheiro com isso aqui, eu não monetizo nada com isso aqui. Isso aqui, volto a dizer, é a forma que eu tenho de retribuir a Deus o que Ele tem feito de bom para mim. E acredite, ter feito de bom para mim, às vezes é abrir meus olhos e falar: cara, vai, anda, caminha, yala, anda, certo? Um abraço.